Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Júlio Eduardo, sou professor do Instituto Federal do campus de Guajará-Mirim, Federal de Rondônia, e nós estamos aqui para mais uma aula, né, deste de física, né? Aula esta sobre leis de Newton, né? Nós vamos estudar especificamente as três leis de Newton. Peço a você que não é inscrito no canal, que venha se inscrever. Você que já é inscrito, eu peço para que dê o seu like, compartilhe esses vídeos com seus amigos, né? Seus colegas de séries anteriores e a todos os seus amigos, beleza? Sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Como eu falei, leis de Newton. Bem, então nós vamos estudar as três leis de Newton na sua forma teórica, tá bom, pessoal? Então vamos começar com a primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton, que é chamado também do princípio da inércia. Tem um outro nome também que se dá a essa lei, que é chamada lei da preguiça, tá? Mas o termo correto é o princípio da inércia. O que diz essa lei? Essa lei diz o seguinte, olha só. Na ausência de forças, um objeto em repouso continua em repouso e um objeto em movimento move-se em linha reta em movimento, com velocidade constante. Olha só, vamos entender isso daqui, porque esse conceito, apesar de ser simples a sua visualização no meu entendimento, mas ele carece aqui de uma análise profunda do que está escrito. Primeiro, na ausência de forças, um objeto em repouso continua em repouso, ou seja, inércia do repouso. E um objeto em movimento move-se. Observe que quem move está em movimento, em linha reta com velocidade constante. Olha que interessante. Em repouso, a gente já percebe que é mais claro de você visualizar. Corpo em repouso, continua em repouso, na ausência de forças. Que forças são essas? Forças externas, tá? Forças externas. Por que forças externas? Nós temos ali, quando o corpo está parado, tem as forças que estão ali já sendo aplicadas ao corpo que permite que ele fique parado. Então, se tiver uma outra força além daquelas, esse corpo não vai ficar parado, porque eu vou ter uma força externa. Porque ali eu já tenho até as forças ali atuando no corpo. Por exemplo, para ficar bem mais claro, imagine aqui um corpo, tá? Numa superfície, beleza? Pode colocar aqui, aí, numa superfície. Basicamente, ele tem duas forças que atuam nele na vertical, que são força, desculpa aí, força, deixa eu aqui, força peso e força normal, perdão. Agora, esse corpo está parado devido ao atrito? Não. Por que não é devido ao atrito? Porque, primeiro, para ter atrito, eu tenho que ter uma força aqui na horizontal. Aí eu terei o atrito. Mas se eu não tenho a força, lembre-se que se não há força aplicada no corpo, o atrito é zero. A gente viu isso nas aulas anteriores. Então, basicamente, eu vou ter essas duas. Beleza, mas essas forças não faz com que o corpo continue parado. Tá? Agora, se eu aplico uma força aqui muito qualquer, externa, de modo que ele vença o atrito estático, por exemplo, esse corpo aí vai adquirir movimento. Mas é o caso da primeira lei, diz o quê? Na ausência de forças, nesse caso, forças externas, tá? Porque essas duas forças aqui faz parte, o corpo só está aqui na superfície devido à força peso. Vou colocar aqui, ó, devido à força peso. E aí ela vai, como ele está parado aqui, ela vai se igualar à força normal. Depois a gente vai ver por que se iguala, tá? Só que aí elas são iguais e aplicadas em sentidos opostos. Então ela vai o quê? Equilibrar o corpo. Esse corpo ele vai ter o quê? As forças resultantes nulas.
Resumindo, ele não tem uma força que se sobrepõe à outra. Ele tem forças em sentidos contrários, mas com a mesma intensidade. Então, o corpo parado continua parado. Agora, deixa eu apagar isso aqui. E o corpo em movimento? Vamos lá, então. Então, na ausência de forças, vamos repetir aqui o que nós falamos. Opa, vamos repetir aqui o que nós falamos. Na ausência de forças, um objeto em repouso, ele continua em repouso, tá? Agora, em movimento, mas olha só, não, nós vimos aí na cinemática que existem dois tipos de movimento. O movimento com velocidade constante, que é chamado de movimento uniforme. É isso que a gente precisa entender. O movimento é uniforme, não é variado, porque a velocidade é constante. E esse movimento, ele tem que ser em linha reta, porque se for uma linha curva, melhor, né, numa curva, então não tem mais velocidade constante, porque eu vou ter no mínimo aceleração tangencial. Ele até pode fazer com a velocidade escalar constante, mas a velocidade vetorial vai existir. Então por isso tem que ser em linha reta. Então o corpo em linha reta, se movimentando com velocidade constante, com movimento uniforme, a tendência é que ele continue também com esse movimento. Dito de outra forma, corpo parado tende a continuar parado na ausência de forças e corpo em movimento, retilíneo e uniforme, tende a continuar em movimento. Beleza, pessoal? Então, guarde bem essa questão. Então, nós temos aqui alguns exemplos disso. Olha só, temos um cavalo, ele estava em movimento, a pessoa em cima do cavalo, o cavalo para de uma vez, freia bruscamente, a pessoa é jogada para frente. Por quê? Porque a tendência da pessoa junto com o cavalo é continuar o movimento, mas aí esse movimento ele foi, por um motivo qualquer, ele foi cerceado. Então, como a pessoa não estava preparada para isso, ele acabou sendo lançado para frente. Outro exemplo disso é o caso de um carro, né, a pessoa num carro que bate em algum obstáculo e a pessoa, se não estiver usando o equipamento de segurança, ela pode ser lançada para frente, como o caso aqui. Isso acontece porque ele está faltando aqui o uso do cinto de segurança. Então, pessoal, uma aplicação importante que é usada aí na primeira lei, que é usado no conceito de primeira lei, é o cinto de segurança, porque o objetivo do cinto é fazer com que o corpo permaneça no mesmo lugar, mesmo em casos dessas freadas bruscas, tá bom? Então lembre-se, tendência do corpo é parado continuar parado e movimento continuar em movimento. É por isso que quando você está, por exemplo, em pé no ônibus, e aí o motorista ele acelera de uma vez, né, de uma forma assim repentina, você acaba sendo lançado para trás, tá? Por quê? Você queria continuar parado, mas houve um movimento, houve uma variação na quantidade de movimento, consequentemente esse corpo que queria continuar parado, ele foi obrigado a se movimentar. Então ele dá essa reação que é porque foi mudada a sua inércia. Beleza, pessoal? Então guarde bem isso, né? Primeira lei bem simples, por isso que é a lei da inércia ou da preguiça, né? Que é a lei da preguiça, né? Porque preguiçoso ele quer ficar sempre na sua inércia, parado, né? Ele quer ficar sempre estático, né? Só que aqui é bom entender que existem dois tipos de inércia: a inércia do repouso e a inércia do movimento, porque corpo com velocidade constante tem velocidade, se tem velocidade, tem movimento. Cuidado, porque às vezes em alguns exercícios aparece a palavra aceleração. Gente, aceleração constante é movimento variado, porque a aceleração é um fenômeno que só ocorre variando a velocidade. Ok, pessoal? Então tome cuidado com relação a isso. Vamos continuar aqui, que tem muita coisa para a gente ver. Bem, aí nós temos aqui algumas considerações, ó, com relação à massa. Quanto maior a massa, maior a sua inércia, né? Ou seja, maior a tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Gente, isso é bem fácil de você
perceber. É mais fácil tirar do lugar um corpo com a massa grande ou a massa pequena? Né? Então, é lógico que é uma massa pequena. Então, portanto, a massa é uma propriedade intrínseca de um corpo e mede a sua resistência à variação da velocidade ou à aceleração. Óbvio. Por exemplo, se você tem aí vamos imaginar que você tem três corpos grandes, uma carreta, um carro e uma moto, com a mesma velocidade, você vai ter mais facilidade de frear a moto. Por quê? Porque você está mudando a inércia de um corpo com massa menor, tá? Por isso, pessoal, se você pegar a moto, um carro e uma carreta, quem tem mais facilidade de sair do lugar? A moto. A carreta e o carro vão, na ordem, carro e carreta, vão ser depois devido à sua massa. Tá? Por quê? Maior a massa, maior a tendência a permanecer em repouso, consequentemente eu vou precisar exercer uma força inicialmente maior, ou melhor, né? Eu vou precisar de uma força maior para tirá-la. Então, vou ter mais dificuldade. Bem, vamos lá então. Continuando aqui. Opa, cadê? Deixa eu tirar o pincel aqui, que aí. Beleza. Bem, então vamos lá. Quanto maior a massa, quanto maior a massa de um corpo, então maior será a sua inércia, maior será a força necessária para que ele adquira certa aceleração, ou seja, mude sua velocidade. Foi o que eu acabei de falar. Imagina a pessoa puxar essa perna aqui, né? Tem que imprimir uma força muito grande para que isso venha acontecer. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Bem, segunda lei. Então, a primeira lei basicamente é isso, tá? Muita gente acha que a primeira lei está referindo diretamente à massa. Não. Lembre-se que a massa é uma propriedade do corpo, né, intrínseca. Agora, ela dificulta a mudança da inércia, né? Por isso que quanto maior a massa, maior a tendência de permanecer na sua inércia. Segunda lei de Newton também é conhecido como princípio fundamental da dinâmica. Olha que interessante. Princípio fundamental da dinâmica. Aqui eu já estou falando de quê? Movimento e não de inércia. Movimento. Lembre-se que inércia não é corpo parado. Inércia é corpo que não altera o seu estado ou de repouso ou de movimento. É bem diferente. Agora, olha só. Eu brinco com os alunos o seguinte, que a inércia é aquele menino, né? Porque adolescente tem dificuldade de acordar cedo, né? Eu já dei aula para milhares de alunos, e aí a gente percebe o seguinte, de manhã, né, o adolescente tem mais dificuldade de acordar cedo, né? Então, o adolescente que quer ficar dormindo no horário da aula, porque fica até tarde, né, estudando, então ele fica lá querendo, ele fica no seu quarto na sua inércia, quer ficar lá parado, dormindo, sei lá, descansando. Aí vem o pai ou a mãe e fala, filho, vamos lá, vamos acordar, vamos para a escola. Ou seja, o pai, nesse caso, ele está usando o princípio fundamental da dinâmica. Por quê? Um objeto sob a ação de uma força única, só de uma única força, que não seja aquelas que geram equilíbrio, né, que fuja do equilíbrio, adquire aceleração, isto é, se a força agora não for nula e sim diferente de zero, nós também teremos aceleração diferente de zero. E o que é aceleração aqui? É a mudança da velocidade ou da quantidade de movimento. Resumindo, corpo em inércia, a aceleração é zero. Guarde isso, a aceleração sim é zero. Não quer dizer que ele está parado, mas a aceleração é zero. Porque na inércia do movimento, o corpo está em movimento, mas com velocidade constante. E só é possível isso em linha reta. Tá? E o corpo aqui, quando ele tem aceleração, aí é devido a uma força que foi aplicada sobre esse corpo. Tá? Então, olha só, vamos ver aqui de outra forma, meus amados. Ó, aqui nós temos a fórmula força é igual a massa vezes a aceleração. Lembre-se que a força é um ato de puxar, empurrar, esticar ou deformar. Massa, que é a massa do próprio corpo, e a aceleração. Aguarde bem essa fórmula bem tranquila. Eu brinco que quem tem muita força é porque tem muita alimentação. Isso mesmo, quem se alimenta adequadamente tem muita força. Tá bom? Então vamos continuar aqui.
Então, a segunda lei de Newton, ela diz o quê? Estabelece o seguinte, ó, um corpo em repouso, ele necessita da aplicação de uma força para que possa movimentar-se. Senão, ele vai continuar lá. É a inércia do repouso. E para que um corpo em movimento pare, é também necessária a aplicação de uma força. Inércia do... Ou seja, se eu não aplicar uma força num corpo em movimento retilíneo com velocidade constante, né, ou seja, retilíneo uniforme, se eu não aplicar uma força, ele vai continuar nesse movimento. Então, eu preciso aplicar uma força para ele parar. Então, o corpo ele adquire velocidade e sentido de acordo com o quê? A intensidade da aplicação da força. Então, vai depender da intensidade da aplicação da força. Então, a força variável e massa constante. Nós vimos aqui um exemplo. Quando eu aplico uma força, é o mesmo carro. Se eu aplico uma força F, ele vai adquirir uma aceleração A. Agora, vamos supor que eu aplico uma força que é o dobro, né? Uma força maior. A aceleração também tende a ser a maior. Tá? Então, a resultante das forças que atuam no corpo é igual ao produto da massa pela aceleração adquirida, o que nós vimos no slide anterior. Ou seja, a força é igual ao produto da massa pela aceleração adquirida. Tá? Então, a aceleração ela é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à massa. O que ele quer dizer com isso? Deixa eu colocar de outra cor aqui para você entender. Então, ó, a aceleração ela é diretamente proporcional à força. Quanto maior a força, maior a aceleração. Nós estamos vendo aqui. Agora, com relação à massa, aí não. Quanto maior a massa, menor a aceleração. Ó, vamos lá. Desde que eu aplique a mesma força. O carro, a aceleração tem está representado por essa seta, a sua intensidade. Se eu vou empurrar um carro com mais massa, aplicando a mesma força, são 3 pessoas, a aceleração diminui. É lógico, tem uma inércia maior, uma massa maior. Consequentemente, isso vai aumentar a sua inércia. Aumentando a sua inércia, consequentemente, a força vai ter que ser imprimida, teria que ser maior para manter a mesma aceleração. Como eu estou aplicando a mesma força, diminui a aceleração. Mas eu estou conseguindo empurrar. Ok, pessoal? Vamos aqui para o outro slide aqui, fica um pouco mais claro. Então, vamos lá. Conforme eu vou ampliando a força, vai também aumentando e ampliando a aceleração. Lembre-se que é numa superfície sem atrito. E agora, se a força é constante aplicada a corpos de massa diferentes, a aceleração é diferente. E ela diminui quando a massa é maior, tá? Sempre considerando uma superfície sem atrito, tá? Que o atrito também é uma força dissipativa e ela vai prejudicar o movimento. Então, temos essa formulazinha aqui. É lógico que no ensino médio a gente trabalha com massa vezes aceleração, mas ela não é bem assim, tá? É a variação do movimento, tá bom, pessoal? Ela é um pouquinho mais complexa a nível, mas a gente trabalha com massa vezes aceleração, tá? Mas tem a ver com a quantidade de movimento. Bem, deixa eu colocar aqui uma cor melhor, beleza. Ó, outra coisa, vamos aqui reparar, ó. Nós temos aqui 3 massas diferentes, ó. Então, ó, eu estou aplicando a mesma força em massas diferentes. Aqui fica mais visível, né? Então, conforme eu vou aumentando a massa, a aceleração ó, vai diminuindo. Aqui a aceleração um tamanho bem razoável, né? Aqui já é uma aceleração menor. E aqui menor ainda. Ó. Por quê? Porque aumentou mais a massa. Então, lembre-se, a aceleração ela é inversamente proporcional à massa e vice-versa. Beleza? Bem, vamos lá então para a terceira lei agora. Ah, tá. E aqui mais uma forma de você verificar isso, ó. Na mesma massa, conforme eu aumento a força, aumenta a aceleração. Em massas diferentes, mantendo a mesma força, conforme eu vou aumentando a massa, diminui a aceleração. Então vamos lá.
mesma massa, conforme eu aumento a força, tá? O que que acontece com a aceleração? Ela vai, vou colocar de cima para baixo. Ela vai o quê? Ó, aumentando a força, aumenta a aceleração. Agora, uma mesma força, conforme eu vou ampliando, ó, aqui a massa é 1, então a aceleração é um valor bem grande, supondo. Aí eu estou aumentando agora a massa, então a aceleração está diminuindo. Eu aumento mais ainda a massa, a aceleração diminui mais ainda. Então, quanto maior o corpo, menor a aceleração, mantendo a mesma força. Guarde bem essas relações, tá, pessoal? Que ela é fundamental para vocês aí no entendimento das leis de Newton. Continuando aqui, e aqui eu trouxe um exemplo numérico para ficar mais fácil, né? Então vamos lá, um corpo de 1 kg com a força de 2 tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. O mesmo corpo de agora, uma mesma força, mas num corpo que é o dobro do anterior, 2 quilos, a aceleração fica agora a metade. Se eu agora dobro mais ainda a massa para 4, de 2 para 4, a aceleração diminui a metade de novo. Tá? Agora, comparado com a massa de 1 kg, se eu diminuo pela metade, a aceleração agora tende o quê? A aumentar. De 2 para 4. Eu dobrei a massa. Ou melhor, eu diminui a massa pela metade. Mas sempre mantendo a mesma força. É lógico, pessoal, que se alterar a força, aí vai alterar também, porque aí eu não estou mantendo a mesma razão, né, que é a mesma força, tá? Não estou considerando a constante. Lembre-se que eu estou considerando aqui a força constante, tá bom? Beleza, pessoal? Bem, vamos lá então. Terceira lei de Newton, essa daqui é a que eu acho mais interessante de todas, né? Mais fácil de entender, porém fácil depois da aplicação dela, que para mim é o problema. Terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação. Muita gente já ouviu falar desse princípio, quase todos os alunos eles já conhecem sem estudar, né? Então, ó, quando um objeto A, nós temos dois objetos, A e B. Quando o objeto A exerce uma força sobre um objeto B, este também exerce sobre A uma força de mesmo modo, mesma direção e sentido contrário. Eu costumo colocar um outro questionamento, condição aqui, que eu acho viável, tá? Eu falei para vocês na aula de força. Tem que ter também a mesma natureza. Mesma natureza. Porque, pessoal, se a ação for uma força de campo, a reação não pode ser uma força de contato. Então tem que ter a mesma natureza. Isso é bom porque quando você tem exercícios que querem comparar ação e reação para você descrever, se não for a mesma natureza, você tem que ver se é a mesma natureza. Se não for, já está errado, já não é ação e reação. Então tem que ter a mesma natureza, tá? Resumindo, é o seguinte: se eu empurro, uma pessoa empurra a parede vai reagir a, a essa ação de empurrar. Tá? Eu uso um termo, um exemplo, que os alunos ficam muito assustados, né? Mas é para deixar bem claro. Porque as pessoas confundem a força de ação e reação com as consequências da força aplicada. Tá? Aí eu falo exemplo. Imagina que você tem uma carreta e ela colide com um mosquito. A força de ação e reação entre a carreta e o mosquito são iguais. É isso que a terceira lei de Newton fala. Ou seja, a força que a carreta vai empurrar o mosquito é a mesma que o mosquito vai reagir sobre a carreta. Aí eu uso o termo seguinte, pessoal, mas olha só, eu estou falando de forças de ação e reação aplicadas. Agora, eu falei de consequências da força, aí é outra coisa. É lógico que o mosquito vai morrer. Mas, por quê? Porque aí vem uma outra questão que é bom colocar aqui, ó. É uma força de mesmo modo, mesma na direção, sentido contrário, mesma natureza e aplicada a corpos de massas diferentes. Aí que está o tchan. Massas diferentes. E é lógico, pessoal, se eu aplico a mesma força num corpo grande, de massa grande, e um corpo de massa pequena, a, 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 o resultado da aplicação dessas forças vão ser diferentes em cada corpo. O corpo que tem mais massa vai sofrer
menos com a aplicação dessa força. É aí que está o ponto. Então tome muito cuidado, pessoal, com relação a isso. Lembre-se que além de serem aplicadas a mesma força, na mesma direção, o que quer dizer a mesma direção? Se a ação é na horizontal, a reação também tem que ser na horizontal. Se a ação é na vertical, a reação tem que ser na vertical, tá? Então, por quê? Mesma direção. Agora, o sentido, ó, contrário. Se é para cima, a reação tem que ser para baixo. Se a ação é para a direita, a reação tem que ser para a esquerda. Mesma natureza, como eu falei. Agora, aplicada a corpos de massa diferentes. Lógico, aplicando duas forças iguais em massas diferentes, as consequências serão diferentes. Cada um vai ter uma consequência relacionada a essa força, não vai ser igual por causa da massa que não é a mesma. Cuidado com isso, lembre-se bem desse conceito. Bem, e aí trouxe algum exemplo. O rapaz vai aqui atirar, ó, e aí o que vai acontecer? Ação e reação. Não segurou direito aqui no lançamento desse míssil, né, o soldado, e aí teve essa dificuldade. Outra questão é que ó, dois robôs tentando um empurrar o outro, ó, forças iguais em sentidos contrários, aí não vai nem para um lado, não vai nem para o outro. O que, que vai acontecer? Eles vão, como as forças são iguais, vão se juntar. Tá? Outro exemplo aqui é esse do barquinho. A pessoa ela está andando no barco, consequentemente, quando a gente anda, a gente empurra o corpo para trás, a superfície, né? Então ele está empurrando o barco para trás, ao mesmo tempo está se deslocando para frente. Tá? E aqui uma outra ação e reação que é o movimento dos foguetes, né? Através da propulsão, né? Então, gera uma força no sentido contrário, ele gera uma força para trás devido à propulsão e aí empurra o foguete no sentido oposto. Bem, pessoal, para finalizar, trouxe aqui alguns exercícios para a gente fazer, bem simples, tá? Simples no sentido assim, teóricos, para vocês verem. Ó. Primeiro, do Instituto Federal de Goiás, um nadador, conforme mostrado na figura, imprime uma força com as mãos na água, F1, trazendo na direção do seu tórax. Só colocar aqui. Vou colocar a figura aqui. A água, por sua vez, imprime uma força no nadador para que ele se mova para a frente durante o nado. Então, ó, ele puxa a água para trás até o seu tórax e a água empurra o nadador para frente. É assim, pessoal, que ocorre para nadar. Se não tivesse essa reação da água, você não nadava. Tá? Bem, assinale a alternativa correta. Esse princípio obedece à lei da inércia? Gente, lei da inércia fala da ação e reação? Você já mata a charada aqui. Fala da ação e reação? Não. Lei da inércia fala da, do repouso ou do movimento uniforme. Tá? Obedecendo à lei da ação e reação, o nadador imprime uma força na água para trás e a água, por sua vez, empurra-o para frente. Vamos considerar que esta seja certa. Tá? Por enquanto, né? Mas vamos ter certeza. O nadador puxa a água e a água empurra o nadador obedecendo às leis da força, segundo a lei do movimento. Aqui está o problema, não é a segunda, é a terceira. Tá tudo certo, mas esquecendo essa parte aqui. Ó. E não é a lei das forças, né? Nesse caso, é o nadador que puxa seu corpo aplicando uma força nele próprio para se movimentar. Gente, ele próprio? Não, senão não precisava nadar. Né? Então ele não aplica uma força nele próprio, ele aplica uma força na água, porque é a água que está reagindo. Isso o exercício deixa claro, no enunciado do exercício. O nadador poderá mover-se, pois a força que ele aplica na água é maior do que a resultante das forças que a água aplica sobre ele? Não é maior, porque ação e reação são forças iguais. Tem que ter cuidado com isso. Então a alternativa certa é a B. Tá? Lembre-se que a ação e reação são forças iguais em sentidos contrários e na mesma direção. Tá bom? De mesma natureza e aplicada a corpos diferentes. Vamos falar do corpo diferente? Ó, vamos aqui só voltar. Ó. A massa da pessoa é a mesma da água? Não. Tá? Então as consequências são diferentes. E mais, a água é um fluido aqui, né? Está no estado líquido. Beleza, pessoal? Próximo aí. Analise as afirmações a respeito da inércia. Agora é sobre a inércia. E marca a alternativa falsa. A massa é uma medida quantitativa da inércia? Verdadeiro. A massa ela é. Né? Quanto maior a massa, maior a inércia do corpo.
Na falta de atrito, um corpo em movimento permanecerá em movimento perpetuamente? Aqui tem que ter cuidado. Vamos considerar como falsa, tá? Mas depois a gente vai ver. A situação de movimento retilíneo uniforme é denominada equilíbrio dinâmico? Verdadeiro, tá? Lembra que eu falei? O equilíbrio estático é ele parado. Em movimento retilíneo uniforme é o equilíbrio dinâmico. A tendência de um corpo em movimento uniforme e com aceleração constante é manter-se em movimento perpetuamente? Pessoal, tá aqui, ó. Aceleração constante, movimento perpétuo. Pessoal, o movimento perpétuo ele vai ocorrer na lei da inércia, que é com velocidade constante. E mais, não é só com velocidade constante, é com aceleração nula. E aqui está dizendo aceleração constante. Então essa é falsa. Essa é falsa. Então, cuidado com isso, tá? Não é aceleração constante. A aceleração constante é a lei da dinâmica. E aí, nesse caso, você tem uma força aplicada e você tem uma mudança da quantidade de movimento. E isso não vai gerar um movimento perpétuo. O princípio da inércia é enunciado para corpos que estejam em repouso, correto, e em velocidade constante, correto. Bem, aí eu falei, vamos olhar B. Na falta de atrito, um corpo em movimento permanecerá em movimento perpetuamente? Pessoal, é verdadeiro, mas eu só acho que aqui deveria ter um pouquinho a mais, tá? Em movimento retilíneo uniforme, ou em linha reta, pelo menos, tá bom? Só em linha reta ficava mais claro, mas aqui tá certo porque a única falsa, né, ele coloca no singular e aqui é que está claramente falsa, é essa daqui da D com aceleração constante. Porque se tem aceleração constante, não é a lei da inércia, tá? Então, essa é a verdadeira, é verdadeira não, essa é a alternativa que a gente deve marcar porque é a única falsa. Essa daqui não é a falsa, mas eu acrescentaria o movimento em linha reta, tá bom? Ficaria melhor. Minha opinião pessoal, beleza? Bem, continuando aqui, analise as afirmações feitas a respeito das leis de Newton. Então vamos lá, já estamos acabando. É possível definir a segunda lei de Newton em função da quantidade de movimento? Sim, pessoal, é possível, né? Vamos lá. Um objeto depositado sobre uma superfície qualquer sofrerá a ação da força normal com relação à força-peso? Então, deixa eu só voltar aqui. Ó. Eu não demonstrei isso daqui, pessoal, porque a gente não estudou quantidade de movimento, mas isso daqui é verdadeiro, tá bom? É possível sim. Um objeto depositado sobre uma superfície qualquer sofrerá a ação da força normal como reação à força-peso? Pessoal, aqui tem que ter cuidado. Ó. Também, aparentemente, isso pode ser verdadeiro, mas em qual condição? Se a superfície for plana. Se a superfície for plana. Deixa eu apagar aqui. Opa, deixa eu colocar primeiro aqui a linha reta. Opa, deixa eu colocar aqui a linha reta, já estamos acabando. Aguenta mais um minutinho aí. Opa, tá dando um problema aqui, beleza. Toda vez eu me confundo, né, pessoal? Quem assistiu as minhas outras sabe o que eu estou dizendo. Beleza. Então vamos lá. Nossa, ficou torta aqui. Ficou torta. Agora sim. Então vamos lá. Bem, se for plana, essa é verdadeira. Você tem a força peso para baixo e a normal para cima numa superfície. Se for plana. Agora, e se você tiver é, se você tiver uma superfície inclinada, aí numa superfície inclinada você não tem a normal igual ao peso. Vai ser igual ao peso, mas com alguma coisa.
tá? Então, não necessariamente, tá? Eu só estou dando um exemplo bem simples com relação a isso. Então, isso daqui é falso. Então, vamos lá. A primeira é verdadeiro e a segunda é falso, tá bom? Próximo aqui. A massa é uma grandeza que representa a dificuldade imposta por um corpo à mudança de seu estado inicial? Sim, é isso que a gente chama de inércia, beleza? E para terminar aqui, a unidade de medida para a força é quilograma metro por segundo? Pessoal, cuidado, eu falei isso nas aulas anteriores, isso é verdadeiro. Um newton, que é a unidade de medida da força, o que é newton? Quilograma metro por segundo ao quadrado. Só que esse por segundo ao quadrado, você pode jogar o segundo para cima. Quando ele vem para cima, o por segundo ao quadrado vira segundo elevado a menos 2. O por segundo vira isso daqui, ó. E por que essa unidade? Gente, a força, né, massa vezes a aceleração, a massa é dada em quilogramas e a aceleração metros por segundo. É por isso. Então essa assertativa aqui também é verdadeira. E por último, a ação vem sempre a ação e reação sempre possuem o mesmo sentido? Não, aqui que está o erro. Possui a mesma direção ou natureza, o mesmo sentido não. E a mesma intensidade também. Se fosse a mesma intensidade estava certo, a mesma direção estava certo e a mesma natureza também estava certo. Então a alternativa aqui correta é a 1, a 3 e a 4. Então vamos ver se temos essa resposta. Então aqui o primeiro, 1 e 2 falsa. A 1 a gente sabe que é verdadeira. 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras, a gente sabe que a 2 é falsa. 4 e 5 falsas, a gente sabe que a 4 é verdadeira. 1, 3 e 4 verdadeira, tá aqui, ó. A gente viu que era essas as verdadeiras. 3, 4 e 5 são verdadeiras? Não, porque a 3 a gente viu que é falsa. Pessoal, então por hoje é só isso. Lembre-se que a física ela não é sua inimiga, ela é sua aliada. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado. Até uma próxima. Tchau, tchau.